Como é que tá? Som, testando. Pronto, beleza. Vocês conseguem ouvir um cachorro latindo aqui no fundo ou não? Sim. Ah, miserável. Deixa, não liga pra ele não. Deixa ele lá. Vamos conversar hoje, conversar sobre derivadas. Tava agitando aqui a aula para vocês. A gente vai falar hoje principalmente sobre o conceito o desenho, que nem a gente fez de limite. E aí depois a gente vai olhar o que que ela é e olhar a derivada como uma função. Como uma função. Só um instante, só um instante. Chegou um pessoal bem aqui. Rapidinho, já vem. Pronto, tô de volta. Vamos lá, a gente vai falar hoje de integral, de derivada. E aí a gente vai falar basicamente do que ela é, o que ela faz, o porquê das coisas, das inspirações e como é que ela se comporta quando a gente trata ela como uma funçãozinha. Vamos lá. O que é uma derivada, né? Para começar, a derivada é um limite especial. Boa noite, Enzo. A gente está começando agora. Vamos falar hoje sobre derivadas e a parte inicial de derivadas. Aqui a gente vai fazer bem mais conta do que nos limites. Quando a gente começar a derivar as coisas, as contas vão começar a aparecer. Tá todo mundo me ouvindo? Apareceu uma zoada aqui do Meet. Sim? Então sim, professor. Beleza. Aí, o que acontece o que é uma derivada? A ideia da derivada é olhar ela como o limite de uma taxa de variação da reta tangente da função, certo? Agora, vamos lá, né? O que é a reta tangente? A gente vai já falar sobre isso. O que é uma tangente para a gente ver o que é a variação dela. Mas sempre lembrar uma coisa: a derivada é um limite. Então, tudo que a gente estudou de limite, a gente vai aplicar aqui, certo? Todas aquelas propriedades vão valer a pena a gente ter visto. Propriedades operacionais, de soma de limites, subtração de limite, multiplicação, divisão. Toda aquela parte do limite, quando tem uma função contínua, tudo aquilo ali vai ser útil aqui para a gente. A reta tangente, o que ela é? Para a gente dar a variação dela, a gente tem que ver primeiro o que ela é. Bom, a gente toma uma função, um gráfico, né? A gente chama aqui de curva. E a reta tangente, em um ponto, eu vou chamar esse ponto P, esse pontinho aqui. Reta E tangente. professor, o senhor não está apresentando, não? Tô vacilando aqui. Peraí. Tô compartilhando alguma coisa? Tá, agora tá. Ou para todo mundo? Aqui o Meet tá dizendo que eu não tô compartilhando. Tá, você tá dividido agora em duas telas. Estão vendo o quadro aqui? Sim. Sim, apareceu. Apareceu? Certo. Tá todo mundo vendo, né? Opa. Não, pra mim não Todo tá mundo tá aparecendo vendo. não, professor. Beleza. Eu vou sair aqui na chamada, porque bugou aqui. Tá me ouvindo? Me ouvindo? Estamos sim. Esse Meet é cheio de onda. Vou compartilhar a tela. Apareceu aqui, tá compartilhando? Tá. Sim. Eu tô dividido, tem dois eu e um tá aparecendo na tela, é? Tem. É. Aí a tela Sim. ficou pequena. Aí você vai lá no que tá apresentando na tela e aperta no pingozinho de fixar.
Aqui não, professor. Todo mundo Não tá conseguiu? aparecendo Todo pra mundo mim. fixou? Não tá aparecendo, Pablo? Não tá aparecendo minha Vai outra na tela lista ou não tá aparecendo? Não tá aparecendo. Pra mim também não tá aparecendo, não. Vai Gente, vamos pra na mim deu lista de certo Sério? aqui. procura entre os Os entre as participantes da pessoas. chamada, minha tela. Olha aí, eu botei o quadro agora. Tá vendo, Pablo? João Paulo. Nada? Peraí, eu vou sair, eu vou entrar de novo aqui, professor. Não sei se é Certo, porque eu eu vou fui sair lá. e vou entrar de novo. Vou tentar apresentar de outra forma. Tem que fixar, O pois senhor é. tá de boa, professor. Tá dando de ver que legal. Eu precisei procurar ele entre a lista de pessoas e marcar. É E só fazer fixar. isso. Vê se tu consegue aí, Pablo. É só marcar. Quem tiver no Fixar. celular, é só segurar a janelinha que aparece o negocinho de fixar. Ou clicar nos três pontinhos também, que Conseguiu, João aparecem as Paulo? opções. Verdade. Conseguiram, João Paulo, Pablo? Agora sim, professor. O Pablo não fala nada. Pra mim ainda não, professor. Tá no celular? Tá no computador? O celular não tá. Já tentou procurar na lista de pessoas? Olha na lista de pessoas e procura o outro eu que tem apresentando do lado e bota para fixar. Depois do nome do professor vai aparecer alguma coisa em parênteses, entre parênteses. É, apresentando, em parênteses. Tá certo, Agora Pablo? sim. Tá certo, né? Agora deu certo. Tudo ok. Bora. Pronto. De novo, tava falando, não tava apresentando. O que a gente vai ver hoje é as derivadas e as taxas de variações. Desculpa. E a derivada como uma função. O que é uma derivada, né? A derivada, formalmente, o limite, é um limite especial. O que é que ele faz? Ele calcula a taxa de variação da reta tangente de uma função, certo? Mais gente chegando. O Ivan. E aí, boa noite, Ivan. Nós estamos começando agora. Estamos no primeiro quadro. A derivada é esse limite. Voltando, repetindo, vai ter valido a pena a gente estudar todas aquelas propriedades de limite, porque como derivada é um limite, quase tudo a gente vai ter que recorrer às propriedades de limite, certo? E aí é que a gente diz que a derivada calcula a taxa de variação de uma reta tangente de uma determinada função, certo? E aí a gente vai ver agora o que é uma reta tangente. Se eu tenho, vou falar aqui do beabá, né? Se eu tenho duas retas ou duas curvas, vou botar duas curvas. Eu digo que duas curvas são tangentes se elas só se tocam em um único ponto. Então, deveria ocorrer uma coisa, tipo assim, e esse aqui é o único ponto que elas se encostam. A gente vai falar de reta tangente a uma função. E aí, o que acontece é, se eu tenho uma função aqui, tenho meu plano cartesiano, e aí eu tenho uma função escrita aqui dentro dele. Uma reta tangente, eu vou escolher um ponto, e aí eu vou traçar uma reta tangente em cima desse ponto, certo? Em cima do ponto, só toca naquele ponto ali. O significado de tangência é esse, certo? Como eu acabei de comentar, a reta tangente, ela depende do ponto, o ponto em questão. Então, o que acontece?
A reta tangente a uma curva, a gente chama de curva uma função. Uma função no sentido do desenho dela, certo? E se eu pego um ponto A, F de A, o que é isso? É um pontinho tipo esse daqui, ó. Um ponto que tem uma coordenada aqui embaixo e a imagem dela aqui. E aí eu pego esse ponto em cima da função e eu vou olhar para outro ponto aqui, né? O ponto Q, que ele é x, f de x. Quando eu olhar para o triângulo, eu vou ter uma distância aqui de x até a, x menos a. E uma distância aqui, f de a. E aqui em cima, tem f de x. F de x menos f de a. Aí o que é que vai ocorrer? Vai ocorrer o seguinte. A cada... Pensem nessa segunda gravura. A cada ponto Q, eu tenho uma reta. Só que essa reta aqui, ela é secante. Secante fura dois pontos. Esse ponto e aquele. Para ela ser tangente, eu vou ter que chegar a ela num nível que ela só toque naquele ponto, certo? Só que aí a pergunta é a seguinte. Se eu tenho uma reta aqui, uma equação de segundo grau, e aí eu quero olhar para uma reta tangente a esse ponto aqui, eu tenho que pegar outro ponto, que nem o Qzinho aqui, e ir me aproximando dela até chegar bem pertinho e a reta que liga esses dois pontos ser tangente, certo? Por isso que a gente precisa de um limite. O ponto X, ele quem manda aqui onde é que a função tá, onde é que o pontinho tá. Por exemplo, nesse aqui, o X está bem aqui. Nesse aqui, o X está bem aqui. E nesse, bem aqui. E bem aqui eu tenho o A. O X, ele está se aproximando do A, por isso o limite. Limite quando o X se aproxima de A. E aí esse tamanho aqui, que é essa reta, é exatamente essa divisão, certo? F de X dividido, ou F de X menos F de A dividido por X menos A. E aí a gente vai chamar da inclinação da reta tangente, Mzinho é a inclinação da reta tangente, por esse limite, certo? Desde que ele exista. Eu botei bem aqui uma animaçãozinha no GeoGebra. O que é que rola aqui? Rola o seguinte, ó. Vocês conseguem enxergar? Todo mundo vendo o negocinho se mexendo, né? Sim. Eu vou pegar e olhar a inclinação da reta tangente nesse ponto A. Para isso, eu preciso que a reta se torne tangente, ou seja, eu preciso que esse ponto B se aproxime tão quanto eu queira de A para que ela fique assim, ó, e só fure a função no ponto A. Ou seja, eu quero que esse ponto B ele seja mais próximo de A que eu consiga. Beleza? E aí eu vou ter essa reta preta aqui, G. Certo? É como se eu tivesse várias situações. Essa situação quando o X está tendendo. Como é que o X vai tendendo aqui embaixo, ó. Isso aqui, esse cara aqui é quem manda lá na função. Então, esse cara aqui do X, ele vai se aproximar até chegar bem pertinho do A. Certo? E aí, a taxa de inclinação é esse ângulo alfa. Esse ângulo alfa bem aqui. O que vai acontecer é que ele vai diminuir. No caso aqui, nem todo caso vai acontecer que esse ponto está acontecendo. Esse ponto é um ponto especial. Ele tem uma reta tangente paralela a um eixo. Mas, deixa eu dar um outro exemplo. Se eu pegar a reta e botar ela paralela e eu tentar olhar a derivada no B. Derivada no B, no ponto B, seria mais ou menos uma coisa assim, ó. Eu tenho que inclinar de tal forma que essa reta preta, ela só toque no B. Certo? Então, uma reta desse tipo aqui seria uma reta tangente no ponto B. Como é que eu calculo a inclinação dela? Aí eu vou para aquele limite. E a inclinação dela é exatamente esse ângulo aqui. Eu vou para esse limite aqui. Esse limite, f de x menos f de a, x menos a. Beleza? O outro problema que inspira a derivada, não é um problema muito costumeiro, pelo menos no meu cotidiano, é mais para o pessoal da física, é o problema da velocidade instantânea. Lá na física, eles usam que o espaço, ele é uma coisa que depende do tempo.
Então, quanto mais tempo eu ando, mais espaço, o meu espaço vai modificando, o espaço que eu digo distância. Então, a gente tem um gráfico da distância pelo tempo. E aí, a velocidade é justamente espaço sobre tempo, né? Velocidade média. Quando a gente fala de velocidade média, a gente fala de deslocamento dividido por tempo. E aí, naquele mesmo lance ali do quadrado, do triângulo, a gente vai construir uma velocidade instantânea. Uma velocidade instantânea, ela seria a mesma ideia da inclinação aqui da reta tangente no ponto, porque ele quer aproximar essa função o máximo que eu consigo ao ponto A. Porque, se você parar para pensar, eu não consigo calcular uma velocidade em um tempo X, certo? Por quê? Porque o tempo passa. Simples, o tempo não para, né? Então, o que acontece é que é como se essa função sempre continuasse. E quando eu olhasse para cá, eu não tenho como olhar a velocidade instantânea no ponto. Aí é feito toda uma continha e no final a gente consegue que a velocidade instantânea é dada pela inclinação da reta tangente ao gráfico, do mesmo jeito, certo? Aí a gente vai pegar e definir derivada. Se a gente falou bem aqui que ela é o limite que calcula a taxa de variação da reta tangente, que é isso bem daqui, a gente vai definir derivada como isso daqui. A gente viu que o limite, estilo derivada, ele aparece na hora de calcular a inclinação da reta tangente. Ela é uma inspiração para a gente generalizar, entre aspas, a derivada. E aí, o limite é desse tipo aqui. Eu costumo usar esse tipo aqui. Vou já explicar qual é a diferença. Não é nenhuma, na verdade. Esse tipo de limite surge sempre que calculamos a taxa de variação em qualquer ramo das ciências. Por que existem dois tipos de ver a mesma coisa? Porque normalmente, ó, a matemática vê uma coisa de uma coisa, a coisa de um jeito. A engenharia vê de outro jeito. A física vê de outro jeito. A química é diferente, a economia é diferente, a estatística é diferente. Então a gente tem várias formas de falar a mesma coisa. Enfim, o que é derivada? Derivada de uma função f em um número a é o f' de a. É esse limite. Certo? O professor Marcinho acabou de falar desse limite aqui. Beleza. O que acontece é simplesmente um ajeitamento. Observe que o limite, quando x tende a de f de x menos f de a sobre x menos a. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um simples artifício. Eu vou pegar uma letra, h, chamar de x menos a. Se x corre para a, então isso aqui corre para zero. Então, reformando, eu fico com o limite de h quando h vai para zero. E aí, onde tem x, onde tem f de x, eu fico com o quê? F de, jogo para outro lado, h mais a, ou a mais h, menos f de a, dividido, isso aqui é o mesmo h, por h. Ou seja, as definições são a mesma coisa. Essa definição com o hzinho é a mesma coisa dessa definição com o x menos a. É só um ajeitamento. Porque, como eu falei, normalmente ciências diferentes veem a mesma coisa de jeito diferente. A gente vai já falar alguma coisa sobre notação. Notação é um negócio que, se você mudar o livro, a derivada não é mais f' de a. Ela tem outra denominação, mas é tudo a mesma coisa. O importante é entender que a derivada ela é pontual. Pontual. A derivada de uma função em um número a é denotada pelo f' de a. Vocês observem que a derivada f' de a depende substancialmente do ponto a, porque o ponto a está em todos os locais da conta e a gente só pode falar que a função tem ou não tem derivada quando esse limite existe ou não existe. Ou seja, não tem derivada quando esse limite não existe. Tem derivada quando o limite existe. E o limite depende essencialmente do ponto. Vamos ver aqui. Como é que eu calculo a derivada dessa função? Vocês estão aí? Estão vivos? Tá. Sim, pô.
Ó, aqui na prática, como é que as coisas vão acontecer? Como é que eu calculo a derivada de f de x em um ponto A? Certo? Então, eu quero saber quanto é o f' de A. O f' de A é o limite. Eu vou escolher usar essa definição aqui. Certo? Não, vamos usar do H. Como é que é? F de A mais H menos F de A sobre H. Eu não fiz esse exemplo antes, então não sei se... Tem que dar certo, né? Eu não sei se as contas vão ficar muito grandes, mas vamos lá. A gente repete o limite, H de 0, H indo para 0. Aqui em cima, a gente tem f de x igual a isso aqui. A gente vai substituir. F de A mais H é quem? É A mais H ao quadrado. Mais 2 vezes A mais H. F de menos F de A. Quem é F de A? É A ao quadrado menos 2A. Ok. Continuando. A gente vai abrir aquele produto notável ali. A ao quadrado mais 2AH mais H ao quadrado mais 2A. Deixa eu ver quem foi que chegou, quem foi que chegou, quem foi que chegou. Ilmara. Pronto. Ilmara chegou agora, a gente está falando de derivadas. E a gente define derivada por uma dessas duas formas. Certo? Eu já vou terminar essa continha e eu volto e explico de novo. Eu estou aonde? Eu estou aqui, né? Eu abri esse produto notável. E aí, mais 2A mais 2H menos A ao quadrado menos 2A dividido por H. Limite. Quando H vai para 0. Vamos ver o que se cancela aqui. A gente consegue cancelar esse A ao quadrado com esse 2A com esse. O que é que a gente ficou? Com limite, quando H tende a 0, de quem? De H ao quadrado, mais 2AH, mais o 2H, né? Dividido por H. O que a gente vai fazer? A gente vai dividir todo mundo por H. Cancelar esse quadrado, esse cara, esse cara e esse cara com esse cara. Então a gente vai ficar com o limite, quando H vai para 0, de H mais 2A mais 2. Quando isso aqui eu não tenho nenhum problema de definição, quando eu aplicar o limite, isso aqui vai dar 2 mais 2. 2A mais 2. Pronto. Encontramos o f' de A. F' de A é igual a 2A mais 2. Deixa eu olhar aqui o chat. Ivan tem que fixar, tem que procurar aí nos participantes a apresentação e fixar com o pinguinho que tem aí na... Vê se consegue aí para eu começar a explicar de novo. Quem já colocado estava... para fixar, mas não tá aparecendo só a letra da J de João Vitor aqui. É porque é outro. Aparece um para mim, que eu tô falando, e um para apresentação, logo embaixo, na lista de pessoas. Vou ver aqui. Tem Os que um já ponto. estavam... Tu tá conseguindo ver aí? Tô. Os que já estavam. Vocês têm alguma pergunta? Entenderam o que eu fiz aqui? Professor, só não entendi de onde que vem aquele F de A. Repete, fala um pouquinho mais perto do microfone, por favor. Eu não entendi de onde que veio aquele F de A. Veio da fórmula. A fórmula é essa aqui. Uma dessas duas. Essas duas dizem a mesma coisa.
Aí você pode escolher. Eu escolhi essa daqui. Deixa eu ver aqui. Beleza. Pronto. O Ivan conseguiu? Conseguiu achar aí, Ivan? Aí o Mara entrou agora. Conseguiu ver a apresentação? Oi, eu consegui. Deu certo aqui. Beleza. E Mara? Tá conseguindo ver? Ainda tá aí? Tá. Bom, continuando aqui. Por que que apareceu f de A, né? Minha fórmula de derivada é essa. Essa ou essa. As duas dizem a mesma coisa. Aí o que é que a gente foi fazer aqui? A gente foi calcular o limite dessa função, a derivada dessa função aqui no ponto A. Aí eu fui lá e peguei a fórmula. F' de A é o limite disso aqui. É o limite disso aqui. Aí eu vou substituir, ó. Minha função tem essa cara aqui. Então eu vou aplicar A mais H e também o A. Aí vamos lá. F de A mais H é quem? É A mais H ao quadrado mais 2A mais H. A mais H ao quadrado mais 2AH. Deixa eu olhar o chat, alguém tem alguma coisa. Beleza, Mara. Vamos botar aqui, repetindo. Eu peguei a função e joguei os pontos. Quais os meus pontos? A mais H e o A. Então, x ao quadrado, A mais H ao quadrado, mais 2x, mais 2 vezes A mais H, menos f de A. Quem é f de A? É A ao quadrado mais 2A. O menos deixou os dois negativos. Aí eu vou abrir esse produto notável, abrir aqui, e abrir essa multiplicação. Abrir aqui. Coincidentemente ou não, apareceu as coisinhas iguais aqui para eu cortar. A ao quadrado mais 2AH mais H ao quadrado mais 2A mais 2H menos A ao quadrado menos 2A. Cancelei esse com aquele. Ficou quem? Ficou esses três caras aqui. Aí tá todo mundo dividido por H. Eu vou só simplificar. O H estava ao quadrado, ele fica só um Hzinho. O 2AH fica só 2A e o 2H fica só o 2. Quando eu chego aqui, a questão já está morta, porque é só eu jogar o H para o zero. Quando o H vai para o zero, isso aqui só zera esse pedacinho aqui e nem tem nenhum problema, né? Então, eu fico só com isso aqui. Então, esse aqui é o F' de A. Beleza? Beleza, Enzo? Alguém tem alguma pergunta? Eu tenho outra aqui. Alguém tem alguma pergunta? Sim ou não? Tá tudo ok? Tu entendeu aí, Enzo? Onde foi que apareceu as coisas? Entendi. Vamos fazer o segundo exemplo. Calcular a derivada dessa f aqui, naquele ponto ali. Ponto x igual a 1. Certo? Aqui a gente está calculando o f no ponto A, uma letra. Agora a gente vai calcular no ponto 1. Certo? Então vamos lá. Limite, quando h tende a zero, do f de A mais H menos f de A dividido por H. Limite, com H tendendo a zero, de quem? Quem é f de A mais H? A mais H ao cubo, mais 3A mais H ao quadrado, mais 1. Menos f de A. Quem é f de A? É A ao cubo, menos 3A ao quadrado, menos 1, dividido por H. Agora, vou botar o limite aqui e abrir as contas. Isso aqui, abre o produto notável.
mais 3 vezes. Vou abrir de novo. A2 mais 2AH mais H quadrado. Menos A3 menos 3A2 menos 1. Eu vou cancelar esse 1 logo bem aqui em cima. Ó. Esse. Com esse. Vou ficar andando com ele. Agora, de novo. Limite, quando H tende a 0. Esse A aqui, ó. A cubo. Eu vou cancelar com aquele A ao cubo lá. Esse aqui. Pronto. E aí agora eu não consigo cancelar mais ninguém. Por enquanto. Vou repetir. Agora eu vou distribuir. 3A2 mais 6AH mais 3H2 Ali menos H o 3. cubo, professor. Aonde? Aqui, né? Isso. Beleza. Tá acompanhando. Muito bem. Vou fazer isso aqui. Agora a gente pode cancelar esse cara aqui com esse cara aqui. Então, vamos lá. Limite. Certo. Acabei de me tocar uma coisa aqui que eu Tá botei o faltando X. um. Aqui é A. Professor, e também Oi? no começo da expressão aí, depois de 3A ao quadrado vezes H, ali o H também vai ser ao quadrado, né? Não? Vai. Aqui. Né? Era isso. Pronto. Vou cancelar, vou ficar com 3A2H mais 3AH2 mais H3 mais 6AH mais 3H2. Agora eu vou cancelar esse cara com o de cima. Com esse. Vou matar esse quadrado, vou matar o cubo, vou matar esse, vou matar esse. Vou ficar com o quê? Vou ficar com limite, quando H tende a 0, de 3A quadrado mais 3AH mais H2 mais 6A mais H. Quando eu jogar esse H para o 0, o que vai acontecer? Esse termo aqui vai para 0, esse termo aqui vai para 0, esse termo aqui vai para 0. Pronto. Então, o que sobrou é o F' de A. 3A2 mais 6A. Só que a gente quer saber quando A é 1. Então, vou só substituir. F' de 1 é igual a 3 vezes 1 mais 6, 9. Beleza? Beleza, beleza? Menos 1 para me responder. Tranquilo. Outro jeito de você fazer essa conta seria, em vez de você fazer com A, você fazer com 1 direto. Certo? Ia ser a mesma coisa. No final ia ter só o 9. Tipo, em vez de botar A mais H, botar 1. Botar 1. Certo? Façam o que vocês acharem mais fácil. Vamos falar agora de algumas formas de encontrar a derivada nos livros, né? Isso aqui eu botei mais porque, como está no livro, pode ser que eu não sei a realidade do cálculo dentro da estatística, pode ser que apareça alguma taxa de variação. Taxa de variação, não sei se vocês lembram, quando estudaram química lá no ensino básico, química e física, a gente chamava de delta X, o final menos inicial, né? E aqui a notação continua no mesmo sentido. A gente tem uma variação em cima do X, embaixo do X,
em cima do y. E exatamente o que está escrito bem aqui, ó. Certo? E o que acontece? Acontece que o limite, a derivada, quando expressa dessa forma aqui, ela ganha essa cara, ó. Então pode ser que em algum momento do curso de vocês encontrem uma derivada com essa cara aqui. O limite, quando o delta x vai para zero, do delta y, do delta x, certo? Eu botei mais por questão de chega uma hora e vocês nunca vi, não sei nem o que é. Então, estão avisados. Pode ser que em algum momento, lá para frente do curso, vocês encontrem alguma situação em que a derivada está expressa nesse sentido aqui, certo? Sentido delta, isso aqui é y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Isso aqui quem é y? Y é f de x. Então é f de x2 menos f de x1, x2 menos x1, que é exatamente o limite como a gente olhou ali na primeira definição. Isso aqui é outra roupagem para a mesma coisa, a derivada. A gente vai falar agora a derivada como uma função. Alguém saiu? Alguém entrou? Não sei. Do ladinho aqui do Meet. A gente vai olhar agora a derivada como uma função. A gente está se retratando a derivada em pontos, né? Em pontos. Beleza? E aí, quando a gente olha a derivada como uma função tem uma variável. E a variável, como está no nome, varia, né? Então, como é que a gente olha para a derivada como uma função? A gente viu que a derivada em um ponto A, ela tem essa expressão. E a gente vai botar o A para variar, né? A gente vai botar o A para se mexer dentro de um determinado conjunto. Ok? E aí, deixa eu ver aqui uma coisa. E aí, o que vai acontecer é que a gente vai só trocar a letrinha. A gente vai botar x. E o x vai pertencer a um determinado domínio da função. Vou botar df, domínio da função. Que vocês aprenderam lá, antes de fazer a última avaliação, avaliação, que esse domínio tem certas restrições em determinadas ocasiões, certo? Por exemplo, se meu x pertence aos reais, tá tudo bem, ele pode ser qualquer número, né? Então, eu posso botar qualquer número real aqui dentro. Em vez de A, eu posso botar qualquer número real x. Desde que o limite faça sentido, certo? Então, a gente vai mudar a forma de enxergar Vou botar domínio, assim. De F. A gente vai botar o x em lugar do A e vai olhar a derivada como uma função, certo? E aí, a gente tem algumas notações para a derivada. A F' é o que eu vou mais usar e é aqui, muito possivelmente, a que mais vai ser usada no livro, certo? Também tem Pronto. Tem dx de F. Também tem dzão de F, certo? Também tem só o F', sem especificar o x, mas é a mesma coisa. Então, quando a gente falar alguma dessas três coisas, a gente está falando da derivada, certo? E a derivada, para um determinado domínio, ela tem essa cara. É basicamente a mesma coisa, só que com x, certo? O que vai mudar é que a gente não vai mais calcular derivada para um ponto. A derivada da função do ponto tal. A gente vai perguntar assim, qual é a derivada dessa função? A derivada dessa função também é uma derivada, ou também é uma função, certo? E aí você vai calcular em função do x mesmo, e a resposta vai estar em função do x. Certo? Vamos ver aqui, ó. Encontre a derivada, f' das funções abaixo e diga quem é seu domínio. Beleza. Como é que eu calculo a derivada? Limite, quando h tende a zero, de f de x mais h menos f de x sobre h.
Quem é que eu vou achar aqui? F de x mais h é x ao quadrado mais h ao quadrado mais 2 é x. Eu vou fazer por partes, que é o limite. Quando h tende a zero, x mais h ao quadrado menos x ao quadrado sobre h. Certo? E aí, a gente vai desenvolver o limite quando h tende a zero de x ao quadrado mais 2xh mais h ao quadrado menos x quadrado, tudo dividido por h. Certo? A gente vai cancelar esse cara aqui com esse aqui. E a gente vai... Eu posso fazer rápido. Vou cancelar esse h com esse. E esse com esse. Eu vou ficar só com o limite de h tendendo a zero de 2x mais h. Todo mundo entendeu? Eu pulo aqui. Cancelei o x ao quadrado. E aí eu simplifiquei o que está aqui por h. Eu boto h em evidência e corto com o de baixo. 2xh mais h ao quadrado dividido por h. Eu boto a parte de cima em evidência. Depois eu cancelo com a parte de baixo. E fico só com esse meio. Certo? Quando o h for para zero, isso aqui é igual a 2x. Então, o que a gente descobriu foi que o f' dessa função aqui é 2x. Beleza? Qual é o domínio dela? São todos os reais. Certo? X pertence aos reais. Ou domínio F igual aos reais. Certo? A gente não tem restrição aqui. Pode ser que apareça raiz? Pode. Vai ter uma restrição para raiz. Pode ser que apareça uma fração? Pode. Vai ter a restrição para fração. Beleza? Alguma pergunta de vocês? Eu tô querendo aí que vocês falem. Por enquanto, de boa. Tá de boa? Tá de boa mesmo? Tá legal. Ó, eu botei algumas questões aqui no final para vocês darem uma olhadinha. Não sei se vocês já entenderam o livro, mas ele bota assim, questão 27 a questão 32, mas é a mesma coisa de ter uma questão com letras A, B, C, D e E. Botei algumas questões aqui, no final da aula eu mostro, para vocês darem uma praticada nessa parte aqui de calcular a derivada pela definição. Certo? Não é difícil, é uma coisa simples, é você aplicar F, abrir as contas e dar um jeito de simplificar. E vai chegar um momento em que a complexidade das funções vai ficar muito alta. E, por exemplo, como é que eu boto em vez de x quadrado, como é que se fosse um cosseno, como era que eu ia mexer com isso? Sabe? Se fosse um seno, se fosse sei lá, 1 sobre a raiz de um polinômio, né? Como era que eu ia mexer com isso? Então, mais para frente, hoje a gente vai focar em resolver derivadas simples de funções simples pela definição. Mais para frente, nós vamos ter métodos e alguns decorebas para derrubar uma função grande. Para derrubar uma função grandona, dificilzona, que não sai direto pela definição. Que se tu fosse para a definição, tu ia passar 1.500 anos fazendo conta e ia achar a resposta. Mas, pelas técnicas lá de derivação, a gente já tem algumas pré-definidas. Então, decoreba, entendeu lá, decorou, aprendeu a derivada de cada função, e aí você pega uma função grande, se abraça e derruba ela. Vamos fazer a letra B aqui. Aqui ainda é o beabá. A gente quer saber quem é o F' dessa x aqui. Certo? Vamos lá. Limite, quando h tende a zero, de f de x mais h menos f de x sobre h igual limite, h tende a zero,
Hzinho aqui embaixo. Vamos jogar na função. Raiz x mais h menos raiz de x. E agora? Como é que eu saio daqui? A gente vai multiplicar pelo conjugado em cima e embaixo. O que é conjugado? Conjugado é a mesma coisinha, só que com mais. Porque vai aparecer a subtração, vai aparecer isso aqui, ó. A gente vai usar essa técnica de fatoração aqui. E aí eu tenho que multiplicar em cima e embaixo, né? Porque é a mesma coisa de multiplicar por 1. Por 1. Certo. Agora a gente fica com o quê? Com o limite. Quando h tende a 0. Pronto. Aqui eu estou exatamente com essa propriedade. O quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. O quadrado do primeiro é só x mais h. O quadrado do segundo é só x. Embaixo eu fico com h e multiplica aquele trem ali. Isso aqui, eu vou cancelar esse x com esse x. Vou ficar só com h em cima. Embaixo eu vou ter h, que multiplica o quadrado mais h mais raiz de x. Pronto. Eu vou cancelar o h com h, que eu cancelei o x com x. Vou cancelar o h com h. Eu vou ficar com o limite, que é igual. Limite, quando h vai para 0, de 1 dividido por... Pronto. Agora eu posso jogar o h indo para o 0. Quando h vai para 0, isso aqui vai para a raiz de x. E aí eu fico com raiz de x mais raiz de x. Então eu fico com 1 sobre 2 raiz de x. Minha f', então, tem essa carinha aqui. 1 dividido por 2 raiz de x. Certo? Qual é a restrição do domínio? A restrição do domínio é que a fração não tenha denominador zero. Certo? Para a fração não ter denominador zero, a gente precisa trabalhar e não tenha denominador zero e também aqui eu não tenho uma raiz negativa, eu preciso que eu trabalhe apenas com os x positivos. Caí. Eu pensei que Caiu. tinha trabalhado a internet. Ó. A internet caiu aqui. Vocês estão me ouvindo? Tô. Sim. Sim. Onde foi que eu parei? Onde foi que eu parei, Enzo? Para vocês. Eu só tava falando da restrição lá do domínio. Certo. Vamos aqui. Todo mundo pegou a ideia aqui da F', esse cara. Tela, professor. Minha tela, importante.
Pronto. Estão vendo? Sim. Sim? Sim. Beleza. Todo mundo entendeu a conta? A conta a gente só usou uma propriedadezinha de fatoração aqui. E depois a gente foi só cancelando, destrinchando e chegou aqui. Professor, Oi. o H ele só é diferente de zero quando ele tende a zero, é? Eu não ouvi. Fala um pouco mais perto do microfone. O H ele só é diferente de zero quando ele tende a zero? O H, ele é... Isso, O H ele é diferente de zero só quando ele tende a zero. isso. Mas quando ele tende a zero, ele é diferente. Ele nunca chega no zero, Certo. certo? O lance aqui é que, na maioria das vezes, a gente vai conseguir uma expressão em que o H se cancele e não tem uma dependência direta dele. Por exemplo, aqui eu dependo do H, né? Mas se meu H for para zero, isso aqui vai só para a raiz de x. E aí eu somo, certo? Aqui também, meu H vai para zero, mas isso aqui, muito pertinho do zero, eu posso considerar ele zero. E aí eu fico só com 2x. Beleza? Certo. Eu botei essa outra questão aqui para a gente olhar quem é a derivada dela. Tá todo mundo me enxergando, me ouvindo? Tranquilo, né? Sim. Pronto. A função que a gente vai mexer agora é com essa daqui. Vai ter umas continhas. Qual é a função que é a função derivada dela? Quem é o f' de x quando o f de x é esse cara aqui? Então, vamos lá. O mesmo procedimento. Substituindo, eu fico com... Opa, nunca esquecer do limite. Limite quando h tende a zero. Aqui eu fico com o quê? 4 vezes x mais h ao quadrado. Menos 4 vezes... De novo. 4 vezes x mais h ao quadrado. Mais 2h, x mais h, mais 1. Menos f de x vai ser só esse cara aqui. 4x2 menos 2x menos 1. Dividido por h. A gente vem para cá. Isso aqui é igual ao limite, quando h tende a zero, de quê? 4 vezes x ao quadrado mais 2xh mais h ao quadrado. Mais 2x mais 2h. O mais 1 e o menos 1 eu vou cancelar lá logo. E menos 4x ao quadrado menos 2x dividido por h. Aqui eu consigo cancelar esse cara com esse. E aí eu fico com o limite, quando h tende a zero, de quem? Zero. 4x2 mais 8xh mais 4h quadrado mais 2h menos 4x quadrado. Vamos lá. Agora eu consigo cancelar o 4x quadrado com esse 4x quadrado. Eu fico com o limite, quando h corre para zero, de quem? De h. Aqui eu fico com 8xh mais 4h quadrado mais 2xh. De novo, vou cancelar os h. Vou ficar com o quê? Vou ficar com o limite, quando h tende a zero, de 8x mais 4h mais 2. Quando h tende a zero, esse cara aqui tende a zero e os outros caras estão livres. Então, isso aqui dá 8x mais 2.
Então, minha f' de x, 8x mais 2. O domínio dela, todos reais, sem nenhum problema. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Todo mundo tá vendo que todo mundo tá, entre aspas, achando fácil? Não tem muita complexidade na coisa. A gente só abre as contas e faz as contas e dá um jeito. Fatorando ou multiplicando, as coisas vão se cancelando. Alguém tá com alguma dificuldade? Pode falar, não tem problema não. Repita. Oi. No início da aula eu não tava aqui. E, tipo assim, essa fórmula bem que o senhor botou, ou que você botou, sempre bota ela... Essa fórmula aqui? Sim, do início, f de x mais Isso, essa h. aqui é a fórmula para derivada, Mara. Ah. Fórmula para derivada. Tava com dúvida sobre isso. Essa aqui é a fórmula para derivada, certo? Uhum. No começo da aula, eu estava falando aqui, ó. A derivada, ela expressa, a fórmula dela é essa daqui, taxa de variação. Essa aqui também é uma fórmula que você pode usar para calcular a derivada. As duas querem dizer a mesma coisa. Essa aqui e essa aqui. Qual é a diferença? A diferença é que foi feito uma brincadeira aqui, um artifício. Quando eu chamo h igual a x menos a, e eu pego essa fórmula aqui, ela vira essa. Por quê? Porque esse x corre para a, x menos a corre para zero. H corre para zero. E aqui eu fico com h. E se h é igual a x menos a, então x, eu pego a e jogo para o outro lado. É h mais a. O f de a continua f de a. E aí, quando a gente está trabalhando com essa ideia de derivada na função, você poderia usar também essa outra tranquilamente. Mas aqui é mais fácil usar essa. Por isso que eles só botaram essa. E também a outra, ela restringe muito ao ponto. Ó, a gente precisa desse ponto A aqui para calcular. Vou botar aqui. A gente precisa desse ponto A aqui para calcular, certo? Esse ponto A aqui. Sim. Se eu não souber quem é esse ponto A de início, eu corro para essa outra fórmula. Por isso que quase todas as vezes que a gente vai calcular a função derivada, a gente quer que ela abranja um domínio. Um domínio de números. Várias carinhas. Aí eu não posso. O D eu posso. Eu não sou besta de ficar... eu vou escolher um domínio e ver qual é a função derivada para esse domínio. Aí eu escolho lá um domínio, só o x positivo. Aí se eu fosse usar a outra definição, eu ia calcular para cada x positivos. Então eu ia fazer um monte de conta. Quando eu boto aqui com o h, eu já tô pegando um atalho, certo? Então, quando eu perguntar a função derivada para vocês, vocês corram para essa fórmula aqui. Essa fórmula aqui. A função derivada. Quando eu perguntar a derivada em um ponto, vocês podem usar a outra que pode até sair mais fácil. Ou essa também. Se quiser aprender só uma, é só essa. Beleza, Mara? Sim, entendi. Agora, para encerrar, eu vou falar disso aqui, algumas propriedades. E uma derivada de ordem superior. É uma coisinha bem simples, a gente não vai focar muito não. Uma definição que o livro traz é de função derivável ou função diferenciável. Uma função, ela é dita derivável ou diferenciável. Nesse contexto aqui, são a mesma coisa. Em um pontinho, se a derivada daquele pontinho existir. Chegou agora o Elber? Tá aí? A função, a gente diz que uma função ela é derivável ou diferenciável no ponto, se a derivada naquele ponto existe. Pronto, só isso. A gente diz também que ela é derivável ou diferenciável em um intervalo ou em um conjunto de pontos, quando ela é para cada ponto. Por exemplo, se eu tenho aqui uma função... Esse verde aqui é foda. Se eu tenho uma função f de x e eu digo que ela é derivável em um
o intervalo 1, 2, qualquer número entre 1 e 2, existe derivada desse cara aqui. Existe f' para x pertencente a 1, 2, certo? Quando eu falo que ela é derivável em um ponto, ela é diferenciável em um ponto. Se eu falo que ela é em um conjunto, ela tem que ser em todos os pontos do conjunto, certo? Uma propriedade que a gente ganha de brinde é que se ela for derivável, ela é contínua. Logicamente, aqui, se ela não for contínua, ela não é derivável, certo? Se a gente tem uma descontinuidade na função, a função pula, se a função está aqui e ela pula, eu não tenho como olhar o lance da tangente no ponto, certo? Se a função pula daqui para cá, como é que eu olho a variação da tangente aqui? Eu não tenho como olhar, esse derivado não vai existir, certo? Derivada de ordem superior, para finalizar aqui, é uma noção simples. A gente falou aqui de derivada, só derivada. Mas, rigorosamente, essa aqui é a primeira derivada, certo? Existem N derivadas da função. N, quando eu digo, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aí a gente vai só denotar com as linhazinhas. Aqui a gente não vai muito fundo nessa ideia de derivada superior. A gente ainda pode ver ali em algum canto a derivada terceira ou a derivada segunda, certo? O que é isso? O que é que muda? É simplesmente você pegar a definição de derivada e aplicar na função derivada. A gente não acabou de ver bem aqui que a derivada ela é uma função? Beleza. A derivada é uma função. O que é que vai acontecer se eu pegar ela como função e aplicar uma derivada? O que eu estou querendo dizer é f', duas linhas, é a mesma coisa. Eu vou até escrever aqui embaixo. Isso aqui, ó. Isso aqui de azul é a derivada normal. Derivada primeira. F de x menos f de a. Se eu trocar esse f por f', essa aqui é a derivada segunda. Se eu trocar esse f por f duas linhas, eu ganho a derivada terceira. E assim sucessivamente. E as coisas vão bolando até... Se eu quiser calcular aqui a derivada de ordem 100, eu consigo. Eu só tenho que calcular a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, até a 99. Certo? Deixa eu botar um exemplo aqui. Calcule a f duas linhas de f de x igual... Deixa eu pegar umas daqui que a gente já fez, pra gente fazer muita conta. Isso aqui. 4x2 mais 2x mais 1. Como é que a gente vai calcular f duas linhas? A gente vai pegar aqui f duas linhas de x é igual ao limite, quando h vai para 0, da f' de x mais h, x mais h, menos a f' de x dividido por h. A gente vai pescar aqui na outra questão. E a f' é 8x mais 2. Então, o que a gente vai fazer? Substituir. Limite, quando h de a 0, 8x mais 2 fica como? 8 que multiplica x mais h mais 2 menos 8x menos 2 dividido por h. Certo. Limite, quando h tende a 0. Todo mundo calado. Eu penso até que eu caí de novo. Eu vou distribuir aquela multiplicação. Eu cancelei o 2 lá. Aqui. H.
Aqui agora eu vou cancelar o 8x. Eu vou ficar com o limite, quando h tende a zero, de 8h dividido por h. Isso aqui, eu cancelo h, é o limite, quando h tende a zero, de 8, que é o próprio 8. O limite de uma constante é a própria constante. Então, a segunda derivada da f' é 8. F, duas linhas, de x é 8. É uma função constante. Certo? Por hoje a gente encerra. E eu fico esperando as perguntas de vocês. Perguntem. Tá tudo fácil? Tá tudo muito bom? Vou ter que chamar pelo nome, igual as criancinhas. Resolução pode explicar de novo? Vou ter que praticar muito. Posso sim. Qual parte, Mara? Do início mesmo. Do início? Sim. Professor. Eu não entendi o que o João Alexandre falou. Vou ter que praticar Repete, por favor, João Alexandre. Tá cortando muito. Tá cortando ele. Tá cortando. Tá cortando. Só essa Joga no chat aí que eu leio. Joga no chat. Ah, vai ter que praticar muito. Faz parte. Eu botei aquelas questões aqui ali no final do PDF, no final da aula aqui para vocês, se quiserem, dar uma olhadinha. Mais alguma pergunta? Eu vou explicar tudo do começo. Vou explicar tudo do começo aqui. Bora lá, Mara. Eu e tu. Derivada. O que diabo é derivada? Derivada é simplesmente um limite especialzão. Ele é o bichãozão. O que é que ele faz? Ele calcula a taxa de variação da reta tangente de uma função. O que é que essas palavras bonitas querem dizer? Querem dizer o seguinte. O que é uma reta tangente? Primeiro, uma reta tangente, você lembra lá do ensinozinho básico, a reta tangente, ela só toca em um ponto. Duas retas são tangentes entre si se elas só tocam em um ponto. Certo? E aí, a ideia é o seguinte. Ela vai calcular, aqui a gente vai arrumar um jeito de calcular a inclinação dessa reta tangente. É exatamente esse desenho que está aqui, ó. Essas outras retas não são tangentes, porque elas estão furando dois pontos, certo? A ideia é que ela se torne tangente, ela vá para essa reta rosa aqui. Só que para ela ir para essa reta rosa, esse ponto Q, ele tem um cara que manda nele. Eu vou chamar esse cara aqui de A, ou de X, certo? Esse cara aqui, que manda no P, ele é o A. Bem aqui, eu tenho um F de A. E aqui eu tenho os respectivos F de X, certo? Para cada Q. A ideia é a seguinte, essa reta, ela tá aqui desse jeito, ela não tá tangente. A ideia é que ela chegue bem pertinho esse X, chegue tão perto do A quanto eu queira, que essa reta fique tangente, certo? E aí a inclinação dessa reta é esse ângulo bem aqui, ó. Certo? Ele é calculado de alguma forma. Essa forma é esse limite aqui, que, coincidentemente, é a mesma derivada. Isso aqui é a inspiração para a gente calcular a derivada, certo? Por que esses termos? Quando eu estou aproximando esse Q, ó, quando o Qzinho está bem aqui, essa inclinação, ela é mandada por esse ângulo, certo? Quando esse ângulo chega, tipo, bem pertinho aqui, assim, quem manda na inclinação dele é a tangente dele. Como é que se calcula a tangente de um ângulo? Cateto oposto dividido por cateto adjacente, certo? E esse ângulo é esse. Por isso, cateto oposto dividido por cateto adjacente. Só que eu quero que esse x fique bem pertinho do A. Então, eu jogo o limite quando o x tende a A. E aí, essa reta vai ficar em pé. Vai ficar em pé no sentido, vai ficar tangente. Bem aqui tem a animação, ó. Vou fixar bem aqui o A. Pronto. Eu venho trazendo
Eu vou soltar o play. Ela vai descendo, 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 até chegar bem pertinho, bem pertinho, bem pertinho, bem pertinho. E aí, no final, ela encontra a reta tangente. Certo? Tá entendendo. E aí, da mesma forma, se eu fosse calcular uma reta tangente ao B, eu teria que inclinar a reta até ela ficar tocando só no B aqui. Certo? Aí o triângulo grande, ele tá aqui, ó, daqui para cá, para cá. E aí eu olho para esse ângulo. E aí eu olho para a tangente desse ângulo, que é exatamente essa continha que está aqui. Essa aqui é a inspiração para a gente calcular a derivada. Certo? Quer dizer que é só essa formulazinha, né? Ah, não, você falou que tem outro, né? Só que... Tem outra, é o ajeitamento dessa daí. Sim. É só um artifício. Aqui tem outra inspiração, que é o problema da velocidade instantânea, que é a mesma coisa, só que em vez dele usar usar X aqui, ele usa A mais H, que é só um ajeitamento. O ajeitamento que eu digo é só uma manipulação de letras, que a gente vai fazer bem aqui agora. A derivada, o que é que ela é? A derivada de uma função no ponto A é denotada por f de A, e ela é esse limite, certo? Mas, na verdade, ela é esse limite aqui. Ela é a variação da reta tangente no ponto, certo? Aí tu me pergunta, como é que eu faço para sair de uma conta para outra, de uma fórmula para outra? Eu estou nessa fórmula aqui. Essa fórmula aqui, eu vou usar ela mais vezes quando eu tiver o ponto. Calcule o f de x, calcule o limite, calcule a derivada do f de x lá, papapá, no ponto x igual a 1. Aí tu vai usar essa fórmula aqui. Pode ser que saia mais fácil do que usar essa. Aí o que é que os caras fizeram? Eles embelezaram a fórmula. A fórmula é essa, né? Aí o que é que eles fizeram? Eu quero chamar isso aqui de H. Se eu chamar x menos A de H, quando o x for para o A, esse negócio aqui vai para zero. Então, agora o nosso H corre para o zero. E aí eu substituo aqui com isso. Bem aqui, ó. O que é que acontece? Se H é igual a x menos A, quando eu isolar o x, eu fico com H mais A. Ou A mais H. Por isso que ficou isso aqui. O f de A está continuando o f de A. Pronto. Agora eu tenho uma fórmula que não vai depender diretamente do meu ponto, que é a fórmula que a gente está usando ali na frente para calcular. Certo? Aí, de posse dessas fórmulas, eu calculei aqui alguns exemplos de derivada nos pontos. Qual a derivada dessa função nesse ponto? Aí eu apliquei a fórmula e fiz a continha. Papapá, até encontrar. De novo, qual é a forma derivada dessa função, no ponto A igual a 1? Como foi que eu fiz? Eu fiz para o ponto A, genérico, descobri, e depois apliquei o 1, certo? Troquei o A por 1. Você poderia falar, professor, mas se o A já é igual a 1, eu posso só fazer uma conta assim? Limite quando x tende a 1 de f de x menos f de 1 sobre x menos 1. Pode, vai dar a mesma coisa, vai dar 9, certo? Vai dar a mesma coisa. Vamos lá, prosseguindo. Aqui eu falei que eu pessoalmente não conheço em que pé vocês usam cálculo na estatística, certo? Alguns cursos podem usar nomenclaturas diferentes para a derivada. E alguns cursos usam essas taxas de variações, certo? Eles chamam também de incremento. Taxa de variação, como a gente lembra, não sei se você lembra, mas lá na física, lá no ensino básico, a gente falava do delta X, que era o X final menos o X inicial. Sim, eu me lembro, sim. Lembra? Pronto, aqui a ideia é a mesma. O delta X é o X2 menos X1, certo? O Y, o delta Y, também é o Y, delta Y, Y final menos Y inicial. Só que o Y é o f de x. Então eu fico com f de x2 menos f de x1, certo?
E aí, quando eu fizer essa divisão desse cara por esse cara, eu tenho exatamente a fórmula lá que está dentro do limite da derivada. Então, calcular uma derivada é a mesma coisa de dividir as variações e calcular o limite quando a variação do x tende a zero. Ó. A taxa instantânea de variação é o limite quando o ΔX corre para o zero, que é exatamente o limite que a gente conhece, o limite que está dentro da derivada. Certo? Nada mais, nada menos do que a derivada. Isso aqui é uma outra forma de ver a derivada. Como eu falei, eu não sei como é que vocês veem dentro da estatística, e pode ser que em algum momento vocês encontrem derivada desse jeito, eu quis deixar dito, certo? Aí aqui, agora a gente vai encarar a derivada de outra forma. Até esse ponto, a gente está encarando a derivada em um determinado pontinho, certo? Determinado pontinho. Agora a gente vai encarar ela como uma função que está com seu domínio definido. Domínio é onde os caras entram, né? Onde estão os x. E aí a função depende de um x, que é uma variável que varia dentro do domínio. E aí, qual vai ser a grande diferença? A grande diferença é que em vez de A eu vou botar x, em vez de A eu vou botar x, em vez de A eu vou botar x. Aqui é a função derivada f' de x. Certo? Não é a derivada em um ponto, calcula a derivada em um ponto, não. Isso aqui é a função derivada, certo? Então, por exemplo, dada f', calcule o domínio, certo? Dada f' é uma função. Calcule o domínio. Aqui eu botei algumas representações para a derivada no contexto do cálculo, que a gente pode ver. Se vocês mudarem o livro de cálculo, pode ser que lá no cálculo 2 vocês não usam mais Stuart, usam outro livro de outro professor, aí pode ser que ele use alguma dessas nomenclaturas, certo? F' de x é a mesma coisa do dzão f, que é dzão de derivada, é a mesma coisa do d de f dx. Aí aqui a gente calculou algumas funções derivadas e explicitou o domínio de cada uma. Tá me ouvindo ainda, né? Sim. A gente explicitou o domínio de cada uma. Como é que a gente fez essa conta de achar f'? A gente pegou, usou a fórmula. Aplica na fórmula com o x. Porque como ela não é para nenhum ponto em específico, ela é geral. Geral, entre aspas. Em geral, dentro do domínio dela. Para o x. Fui lá e meti a conta. Substituir, né? Isso daí eu entendi essa parte aqui. E aí, beleza? Uhum. Aqui, tranquilo? Aqui é só uma definiçãozinha. A gente diz que ela é diferenciável ou derivável se existe a derivada no pontinho. Se ela é derivável em um intervalo ou um conjunto, ela tem que ser derivável em todos os pontinhos do conjunto. Aqui a gente ganha de graça que, se ela é diferenciável, ela é contínua. E que, se ela é não contínua, ela é não derivável. E aqui a gente falou de derivada de ordem superior, que é só uma aplicação da fórmula da derivada dentro da derivada superior. Tipo assim, eu pego essa fórmula aqui, ela é a derivada. Eu troco esse f aqui por esse cara aqui. Aí eu ganho a segunda derivada da função. Se eu quiser a terceira derivada, eu venho aqui na fórmula, tiro esse f e boto f duas linhas. Eu ganho a terceira derivada. E aí eu posso ter derivada até o mundo se acabar. E aqui a gente fez um exemplozinho de calcular a segunda derivada dessa função. Espertamente a gente já tinha calculado a derivada primeira, no exemplo anterior, e aí eu só apliquei e fiz as contas. E cheguei no 8. Tá bom. Aqui tem alguns exemplinhos do livro para vocês darem uma olhada, uma praticada, se quiserem. Certo? De novo, eu não sei se já estava quando eu falei, mas essa parte é muito importante vocês entenderem como é que as contas funcionam.
Mas, mais na frente, a gente vai aprender umas técnicas de derivação. Não é toda vez que a gente for calcular uma derivada que a gente vai ter que ir para esse tipo de conta, certo? Existem algumas derivadas pré-definidas que vocês vão aprender, decorar, e aí vai ficar tudo às mil maravilhas, certo? Vou parar a apresentação. Vou parar a gravar. Alguém tem mais alguma pergunta? Eu não, professor, tá de boa, já consegui aqui. Eu vou interromper aqui a gravação.